Oi, 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 oi! Como estão todos? Aqui estamos novamente às 19 em ponto, que eu gosto de fazer tudo na hora certinho. Então hoje nós vamos ter um convidado muito especial. Já vou chamá-lo aqui. Deixa eu ver aqui, Tiago. Um momentinho. Aqui. E já estou vendo a mãozinha dele lá, acenando. Bonitinho. Ah, chegou. Arrasou, né? Boa noite, Chegou tudo bem? arrasando, assim, chegando. Chegamos chegando, isso aí. Com certeza. Então, essa é uma conexão, gente, entre o sul do país com o nordeste. O Thiago é do Rio Grande do Sul e eu estou na Bahia, Salvador, terra do coco. Chovendo aqui. Como é que tá aí o tempo, Thiago? Tá frio, Tá nossa, frio? muito frio. Tá a Aqui, semana inteira, igual um aqui, não, freezer aqui. aqui não É, faz frio, mas chove, viu, meu bem? Chove. é, eu não sei se Então, tá 10 graus, para menos. então, deixa eu acenar aqui para a Tassi, que está entrando agora. Bom te ver, Tassi. Então, deixa eu te informar as pessoas quem você é, meu convidado especial hoje. Eu só Tá? vou pedir uma ajudinha sua com o seu Eu segundo sei. nome, que eu tenho certeza que eu vou falar errado. Então, É, para não falar errado, tá eu vou bem. falar que o Tiago, qual é o segundo nome mesmo? Vyzikowski. Dziskovski. É Cheguei isso. perto? Cheguei É, perto? tá bem perto, Dziskovski. tá perto, tá É bonito. considerável. Que descendência é essa do seu nome? É polonês. Polonês. Super bonito, cheio de Y. Eu adoro Y. Bom, deixa eu continuar aqui a minha apresentação. Você é um escritor best-seller, um colega, é psicanalista e é coach. E você é criador do método comprovado, diga-se de passagem, que ajuda pessoas a se tornarem milionárias em 60 dias. Eu vou pedir para você, daqui a pouco, falar mais sobre isso. Tá bem. Porém, começar, eu gosto de saber a sua história. Como que você chegou ao ponto de oferecer um método comprovado como esse, porque é uma promessa forte. Tem É. muita gente aí oferecendo, né? Fique milionário em tantos dias e tal. Mas eu sei que meus colegas best-seller têm uma história por trás disso. Não são pessoas que simplesmente falam que querem fazer isso e acabou. Então me fala o antes de você chegar aí. Como é que foi a tua infância? Como é que foi a tua vida para você ter essa prova comprovada para a gente? Conta para a gente. Então, é uma longa história. Então, para começar, na verdade, eu sou engenheiro agrônomo de formação, trabalhei por 20 anos na área do agro Olha só. e desliguei agora, esse ano, em janeiro desse ano. Ah, O que acontece? Tive uma infância bastante difícil, assim como todas as pessoas têm suas histórias, partes uhum. boas e não tão boas. Nasci numa cidadezinha pequena, onde na cidade continha 1.000 habitantes. Eu não morava nem na cidade, então era no interior do interior. Eu Aí acho eu. tão bonitinho quando a cidade é com pouca gente. Eu sempre vivi em cidade grande, então eu Aham, fico assim super feliz de falar com alguém que veio de uma cidade pequena. sim. Então eu perdi meu pai muito cedo. Eu tinha 13 anos e ele tirou a vida dele. Isso foi um baque muito grande para mim. Claro. Eu era Uhum. muito próximo dele. Claro. Filho do meio, mas o mais ligado a ele. Certo. Tínhamos parentes naquela cidade. Uma irmã dele morou lá por um tempo, acabou falecendo antes dele. Então, quando ele se foi, ficamos eu e meus dois irmãos e a minha afinada mãe também, que agora já é afinada também, tá? Aí ele Entendi. acabou decidindo por não seguir com a vida dele e a gente teve bastante dificuldade em seguir, em continuar, mas a gente foi forte, com o apoio da mãe, do meu irmão mais velho também,
E a gente seguiu ali até os 17, 18 anos. Aí depois a gente foi morar numa cidade um pouquinho maior ali, devia ter uns 15 mil habitantes. Já era uma evolução para a gente no momento. E aí tentamos empreender e eu fui para a escola técnica, que meu finado pai sempre quis que eu fizesse a engenharia agronômica, que eu fosse agrônomo. Você vai estudar, você vai trabalhar com plantas e eu quero isso para ti, tá? E isso ficou fixado na minha cabeça. E, inclusive, no ano que eu iria para a escola técnica, com 13 anos, ele fez o que fez e eu não pude fazer. Aí, depois que a gente mudou de cidade, eu pensei, nunca é tarde, então vamos correr atrás. Tá. Aí eu fiz escola técnica em outro estado, em Santa Catarina, e depois vim para a cidade que eu moro até hoje. Isso já fazem 20 anos. Casei aqui. Aí, quando a minha filha estava para nascer, eu acabei perdendo a minha mãe na mesma semana que a minha filha nasceu. Então foi outro baque bastante complicado, difícil. Traumatizante. Exatamente. É você conviver com extremos, a perda e o ganho. Então foi bastante complicado. Uhum. E eu tive algumas desavenças com ela durante o período onde eu era casado, onde a gente não ficou tão próximos. E quando ela partiu, me culpei muito pela partida dela por eu não ter convivido muito tempo com ela. Eu mudei de cidade e acabava não visitando tanto ela. Tá. Enfim, para vocês entenderem o contexto, isso me fez ser uma pessoa que não acreditava em mim. Eu era uma pessoa muito limitada. E eu perdendo o apoio do pai, eu tenho uma leve deficiência física em um dos meus olhos que também me fazia me sentir inferior. Então isso me atrasou a minha vida. Digamos assim, para te resumir, eu sempre coloco que eu nasci a partir dos meus 30 anos. Hoje eu estou com 40, eu disse, eu nasci de novo depois dos meus 30. O que aconteceu? Eu comecei a soltar as travas e as amarras que me prendiam naquela situação de alguém que não evolui, que não cresce, que não merece ter coisas boas por tantas coisas ruins que aconteceram. Você não se sentia merecido de ganhar as coisas que você merecia, né? Exato. Você não tinha amor próprio. Exatamente. É como eu sempre gosto de falar, como que as grandes empresas trabalham em escala e desenvolvem rapidamente? Com moldes, não é? Uhum. E aí o meu molde era da caixa da gaveta de baixo. Então, se eu estou na gaveta de baixo, eu não posso estar na gaveta de cima. Assim como a maioria das pessoas, principalmente as pessoas corretas, honestas, fiéis a princípios e aprendem a respeitar pessoas mais velhas, elas ficam dentro daquele molde conforme elas foram construídas. E Exato. é mais ou menos nesse formato que eu convivi. Vou te dar um exemplo prático aqui. Outro dia minha filha derrubou a chave. Pegou a chave do meu carro para buscar o telefone que ela esqueceu. E aí, quando ela saiu na porta, derrubou a chave e caiu. E o que eu fiz? Imediatamente, porque estava estressado, no dia a dia, na correria, gritei com ela. Mas você não consegue dar 3 passos, já derruba. E aí, peraí, o que eu estou fazendo? Eu estou colocando na cabecinha dela que ela é incapaz, que ela não consegue nem sequer carregar uma chave. Eu disse, não, peraí, não é assim que funciona. E é assim que a gente constrói os moldes desde a infância nas pessoas. E é assim que o meu molde foi construído. Como alguém que nunca pode ter algo bom. E assim se foi por todo esse tempo. E aí, perdendo as bases, foi piorando ainda mais. E aí, depois dos meus 30 anos, como te falei, eu resolvi mudar. Eu comecei a mudar. Eu voltei a estudar. Hoje eu tenho 3 graduações, 3 pós-graduações, 5 curso técnico. E aí eu comecei a despertar. E eu também passei por um processo de separação, onde eu também precisei me afastar dos meus filhos. E aí na cidade onde eu estou não tinha outros parentes também. Daí perde a base, perde o pai, perde a mãe, não tem mais esposa, os filhos estão longe. Então tudo isso foi levando assim para, peraí, não, mas eu posso mudar isso. A vida inteira eu achei bonita essa história e eu contava como eu a vítima. E aí eu disse, tá, mas eu não preciso mais ser essa vítima. Você aí, então entrou no modo de superação. Exatamente. E aí eu entrei no modo superação. O que eu vou fazer com isso a partir disso?
Hum. Eu vou mudar. Eu mereço mais, eu posso mais e eu serei mais. E aí tem dois fatos que ocorreram. Eu comecei a fazer terapia e eu comecei a fazer coaching. E aí, cara, assim, foi poucas sessões, pouquíssimas. E eu comecei a virar a chave. Aí eu comecei a crescer. Aí, assim, para te resumir, nos últimos 3 anos na empresa, onde eu levei 15 anos acomodado numa função única que eu não ia, nem para menos, mas nem para mais, um cargo intermediário, eu simplesmente tripliquei os meus rendimentos. Eu comecei a escalar de uma equipe para 2, para 3, para 4, para 5, para 6 equipes abaixo de mim. Eu tripliquei o meu faturamento. Eu me formei no tão sonhado curso de agronomia, que o meu pai sempre quis que eu fizesse. Uhum. E na noite da minha formatura eu descobri, cara, esse sonho era teu, meu pai, não era meu. Na noite da minha formatura isso aconteceu. Me deu um estalo. E eu também fui orador, eu era uma pessoa muito tímida, muito quieta, não tinha voz, eu não conseguia falar na frente de 2 pessoas, para te ter uma ideia. Eu fui escolhido por 70 e tantos colegas para ser o orador da turma, da primeira turma de agronomia no Brasil, da Unopar aqui em Cruz Alta. E eu fui escolhido por todos, sem nem concorrência. Vai ser você que vai nos representar, porque não tem nem quem indicar que tem a tua capacidade. E aí eu me formei engenheiro agrônomo, e aí num auditório de 1.200 pessoas eu representei a turma. Eu sou professor na universidade hoje. E eu cresci, como te falei, eu tripliquei meu faturamento na empresa que eu trabalhava. E aí eu disse, mas eu posso mais, mas eu não preciso parar aqui. Uhum. E aí eu saí da empresa e eu pensei, o que eu vou fazer? Me formei psicanalista também, palestrante, pensei, vou fazer o quê? Vou dar palestra, vou escrever livro, vou criar um produto, o que eu vou fazer? Aí me veio a ideia do livro. Cara, eu tenho que colocar no papel porque eu tenho muita história, isso vai dar um livro bacana. E aí eu procurei um projeto que me auxiliasse, porque o que eu aprendi nos últimos anos? Tudo você precisa técnicas. Você precisa saber o que, por que, quando e como de tudo que você vai fazer. E aí Uhum. você começa a construir. Mas o primeiro passo é você mesmo acreditar. Quando você acredita, nada é impossível. Mas você só acreditar e ficar vendo página motivacional e ficar só sonhando sem ter ações concretas, também não te leva a lugar nenhum. Então, exato. Então você caminhar só com sonhos, mas sem algo que te faça andar, não vai resolver o teu problema. E você só andar em direção a algo que nem você acredita que pode dar certo, também não é a saída. E aí eu pensei, cara, vou escrever um livro. Aí, curioso, esse projeto custava 10 mil reais. Aí eu fiz uma conta rapidinha de padeiro. Cara, se eu vender no digital esse livro, uns 10 livros aí, se eu lançar uns 2 ou 3 por ano, 3 ou 4, você paga rapidinho, por mais que não faça sucesso algum. Tá. Eu disse, não, mas eu estou pensando muito pequeno. E aí eu fiz um cálculo diferente. 10 mil reais. Mas e se eu fizer uma lista rapidinha aqui e atingir pessoas e eu transformar esse livro em livro físico, quantas pessoas para pagar esse processo? Rapidamente eu cheguei no número de 300, transformei em valores e eu faço 15 mil reais em uma semana após esses livros estarem na minha casa. Aí eu já paguei o processo que me ensinou a fazer e me sobrou 50%. Cara, rapidinho. Rapidinho. Mas eu tracei estratégias. E aí eu construí meu livro, daí graças a Deus o meu livro foi best-seller. E aí eu já estou escrevendo o segundo, já estou na metade do segundo. E eu li, depois que eu me separei, depois que eu mudei a fase, eu comecei a ler e me aperfeiçoar e procurar desenvolvimento humano. Porque eu tenho muito conhecimento técnico, mas não foi a parte técnica que me fez crescer e me desenvolver. Foi a parte Emocional. Foi a parte do se conhecer, de olhar para dentro, de enxergar o que me impede e por que eu não posso ir. Foi E isso é que o me fez. emocional porque você estava bloqueado emocionalmente. Exatamente. Então, o meu livro chama Espelho Mágico. Ele retrata você olhar para o espelho e não enxergar a tua aparência, mas enxergar tudo aquilo que você
foi constituído e que você não se olha. Uhum. Até tem os capítulos aqui, que é, a gente Mas fala antes da... de você falar dos capítulos, porque a gente tem um certo tempo, eu Tá bem. aprendi que se a gente não fizer menos de uma hora, seja lá 59 minutos, o Aham. Instagram não deixa ficar gravado. Ah, Então, entendi. temos que fazer dentro de uma hora. E se você, eu sei que você agora, depois dos 30, virou o palestrante, o alto-falante, né, da Exatamente. família. Então, você inclusive me avisou, né? Eu falo pra É, caramba. é. Então, eu me sinto na obrigação e no dever, eu vou pedir a você licença, de Claro. dar uns cortezinhos para que a gente possa englobar toda a sua história, senão fica faltando. E eu não Entendi. quero que falte, tá bom? Entendi. Então, daí você começou a se autoconhecer, e aí esse método que você diz que é comprovado em 60 dias, vamos falar sobre ele, veio com essa experiência que você teve de mudança, de transformação, não é isso? Exatamente. E aí eu Hum. pensei, qual é o segredo? Porque, coincidentemente, eu comecei a terapia e eu comecei o coaching. Qual deles que foi realmente o gatilho? Na verdade, Hum. foi a soma de ambos. E aí, o que eu criei? Eu criei um método único, que não existe no mercado, ao menos eu desconheço, que ele une, é a fusão da psicanálise, trabalhando profundidade, acolhimento e cuidado, com Uhum. as técnicas objetivas de ação, de disciplina que a gente aprende no coaching. Então, Uhum. você traz para a cura, você entende os medos, os bloqueios, os traumas, o porquê que o teu molde está te congelando, e você transforma isso em projeto, você concretiza e você coloca tudo no papel passo a passo. O que eu preciso para cada situação. Então, você fez uma salada, por assim dizer, entre o autoconhecimento, autoconfiança, descobrimento e as finanças, porque você tem uma mente lógica. Tanto Sim, é que você conseguiu fazer com que o seu dinheiro triplicasse. Os exatamente. projetos Então, essa fusão, esse casamento é o teu método comprovado, é isso? Exatamente, exatamente. Assim como quando eu comecei, vou titular um livro, imediatamente, em poucos pensamentos, em poucas horas, eu tracei a estratégia e ele se pagou um investimento consideravelmente alto, imediatamente, simplesmente com uma simples estratégia de abordagem, né? Isso trabalhando apenas organicamente, sem você rodar. A gente sabe que a rede social hoje, na verdade, a rede social não é uma rede social. A rede social foi criada para ser uma rede comercial, se você considerar um Instagram. E Exato. aí vou te fazer um paralelo com a história do livro da importância de a gente olhar para dentro e não para fora. Hoje, o teu Instagram te conhece muito mais do que a tua esposa, teu esposo, teu pai, tua mãe, teu filho, quem quiser que seja. O logaritmo do Instagram, ele mapeia todos os teus gostos, o estilo de música, a hora do dia que você tá bem, que você quer ouvir isso, quer ver aquilo, o tipo de conteúdo que você consome. Ele te conhece muito bem internamente, a tua essência. Uhum. A pessoa que você vê, ontem foi um dia bacana para brincar, você só vê a perfeição. Ontem foi o típico que você vê a fachada. Todos os relacionamentos maravilhosos, você é a melhor pessoa do mundo. Tá. Mas essas pessoas pares não se conhecem tanto quanto a nossa rede social comercial nos conhece internamente. Que é algo que muitas vezes eu vou me conhecer a partir da minha rede social, porque nem eu consigo olhar para mim. Que aconteceu um fato curioso E no passado. tantos detalhes, né, Tiago? São muitos detalhes que eles sabem, que a gente, às vezes, nem percebe, né? Hoje o que você conversa, fato curioso aconteceu no passado no trabalho, falando sobre um tema, um colega comentou, tá, você viu lá os terremotos nos Estados Unidos, isso, aquilo, eu disse, cara, não vi, não, mas é só o que dá no Insta, eu disse, no meu não aparece nada disso. Ele disse, não, vamos conversar sobre esse tema um pouco só para te ver. Começamos a falar sobre o tema só para mim ver, eles pegam teu telefone agora, eu peguei do bolso, eu não tinha nem clicado em nada.
Ele captou a minha voz, a minha fala, o que eu estava conversando, para te ver o tamanho do poder disso. Doido isso, né, cara? E aí eu disse, cara, eu quero me conhecer, começo a rolar meu feed para ver o conteúdo que está vindo. É o que eu consumo, é o que eu gosto, é o que nem eu percebo que eu estou refém disso ou daquilo. Então eu te falo que eu consegui essa estratégia do livro, eu criei um Tiago, produto hoje abrindo um também. parênteses, você chegou a usar essa estratégia do Instagram, dos algoritmos, para o sucesso do seu livro? Não. Isso Não? foi apenas uma lista disparada em WhatsApp e formando quem que compraria meu livro físico. Pá, imediatamente, assim, se pagou e sobrou. Muito rápido, muito rápido. Então Muito você rápido. é um cara popular. Nem tanto, nem tanto, nem tanto. Então, como que uma pessoa pode aprender da sua estratégia? Nós temos 8 pessoas aqui agora e vamos ter pessoas depois que vamos ver essa live e eu vou fazer cortes. Então, dá uma dica, ou mais, se você quiser, de como a pessoa pode usar o seu método, como que elas entram em contato com você, para que elas possam também, em 60 dias, ter o sucesso merecido. Porque todos nós merecemos ter sucesso. Hoje eu estou iniciando esse projeto novo que eu criei, essa mentoria, então estou construindo uma página, vou deixar algo mais profissional, mais automático. Hoje eu estou abordando a pessoa via WhatsApp, ela me manda um direct, a gente conversa e a gente faz o trabalho. Mas está em construção algo para mim conseguir alcançar mais. Porque se você fazer uma conta rapidinha também, se eu vender para uma pessoa a cada 2 ou 3 dias ali, eu consigo ter uma renda que hoje um médico precisa para ter. A partir de algo básico que eu não estou nem escalando. Então, para te ver como é algo muito, muito... Não é difícil, na verdade. E, na verdade, não tem segredo nenhum. Mas os segredos são pequenos gatilhos, são pequenas estratégias e são ações que você tem que andar. O que eu trato no primeiro encontro? Primeira sessão. Onde estou e aonde quero chegar. Porque grande parte das pessoas passam a vida inteira como um barco e aonde o vento levar eu vou. Exatamente. Então, tudo bem, respeito as pessoas que querem, só que muitas vezes essas pessoas são as que reclamam e colocam limitações. Aprendi muito com o meu antigo gestor e cresci muito com ele a partir disso também. Onde, quando você tinha um problema, primeira coisa que você tem um problema grande para resolver, o que você faz? Você olha para... Não dá por causa disso, daquilo. Você acha 10 desculpas. E aí, fato ocorreu, quando eu estava iniciando a minha evolução dentro da empresa, que eu levei justificativas para um projeto que eu não conseguiria consolidar. E aí ele me ouviu as primeiras 10 desculpas, eu não farei isso por causa disso, e porque eu preciso priorizar, eu não consigo entregar isso. E ele disse, na 10ª você para. Se eu te ouvir mais, você vai me dar mais 10 para não fazer. E eu quero que você diga uma que faça. Então eu quero 10 soluções para cada problema e não 10 desculpas para cada problema para você não resolver. E aí você começa a abrir a mente. Aí você começa a buscar. Que é o segredo, o grande segredo que eu te falei. O que a gente aprende? O que eu preciso fazer? Por que eu preciso fazer? E o momento exato de eu fazer. E aí eu pago um curso, 2, 3, eu pago 5, 10, 15, 20, 50 mil em curso de treinamento, estou no caminho. Mas eu não coloco em prática. Eu não pego o principal, que é como construir aquele o que, por que e quando. E é isso que eu ensino no meu processo. Vamos entender, se você daqui até aqui, quais os passos. Ninguém pula do primeiro para o último degrau. Você tem que ter passos. Você tem que ter direção. Então a gente vai construir a direção. Segundo ponto, propósito. Você ama o que faz? Eu estava muito bem na empresa. Eu tinha um salário consideravelmente alto para minha cidade e região. Comparado da onde eu vim, aonde eu pensava que chegaria, tá ótimo. Pouquíssimas pessoas aqui, não sei se 1%, têm um rendimento desses. Mas
isso não é um sonho, isso não está brilhando mais meu olho. E hoje eu sei que eu posso muito mais. Então, quando você linka o objetivo, vou daqui até aqui, com algo que você ama, isso não é trabalho. Hoje eu fico até as 2, 3 da manhã aqui Exato. e eu não estou trabalhando, eu não estou cansado. Eu gostaria de abrir um parêntese nisso, porque, como diz, né, o grande filósofo Gandhi, é que você trabalha naquilo que você ama, não é a Gandhi, é um outro. Esqueci o nome agora. Mas trabalhe com o que você ama e você não vai trabalhar nenhum dia mais na sua vida. Porque não é Exatamente. trabalho, é prazer. Qual é? Exatamente, concordo com você, exatamente. Exato. Então, é muito importante que a gente consiga ter autossuficiência e autoestima, para que a gente se acredite, como você fez, resolveu, decidiu, botou a mão nas cadeiras, por assim dizer, rodou a baiana de gaúcho, pegou como é que é o nome daquele negócio que vocês bebem lá no Rio Grande do Sul? Como é que Chimarrão, é? Chimarrão. Pegou um chimarrão e disse assim, vou mudar de vida, estou e com vou. 30 anos, eu É, posso e eu faço. Então, uma decisão com o amor próprio junto e a claridade daquilo que você quer alcançar é exatamente, cálculo exatamente. bom, né, professor? E daí hoje eu também dou aula na universidade, tenho mais de 100 alunos, onde o pessoal adora o meu perfil de aula. Por quê? Porque eu não vou trabalhar só a parte técnica, não. Eu vou fazer eles querer buscar o porquê das coisas. Eles não aceitar a primeira verdade como verdadeira e única. Eu acho que o nosso sistema de ensino hoje ele está muito defasado no sentido seguinte. Sempre foi, na verdade. Você é domesticado para ser uma peça da engrenagem, um empregado. Por quê? Porque quando você é cobrado por nota, você não é permitido errar. Se você erra, você reprova. Como que eu vou incentivar alguém a empreender se ele errar, ele é punido e ele tem que repetir? Então, Exatamente. não pode incentivar, entende? Um dos Então, grandes tem erros, que né, do nosso incentivar. sistema. Pensar Exato. fora da caixa, fazer diferente, construir o que até onde e saber onde está indo e construir, se basear. E informações tem aos montes, mas a gente precisa usar de forma inteligente. A gente precisa não Usar e terceirizar. praticar aquilo que você aprende, como você tinha dito agora, alguns minutos atrás. Você Exato, aprende, mas você tem que praticar aquilo que você aprende, senão não adianta nada. exatamente. E Né? agora, deixa eu te dar uns exemplos de como você precisa acreditar e visualizar situações. Também, Opa, diga lá. pensava que fosse coisa de filme. Isso é coisa de filme, isso não existe. Assista aquele filme O Segredo para te ver. As Ah, coisas vão acontecendo naturalmente. eu fiz Pô, é aula, bacana de ver, mas e será que é? eu fiz aula com É. vários gurus daquele filme, O Segredo. Eu fiz seminário lá, quando eu morava lá fora. Com vários. É. Tem fotografia, Que legal. acho que dois deles já faleceram. Mas eu Isso, tenho a fotografia com eles lá. Eu fiz uma cruz com eles, né? Cruz não, cruzeiro. E foi uma das minhas grandes aprendizados na minha vida, porque eu estava com eles. E eu fiz exatamente. por onde consegui esse apartamento que eu tenho aqui. É um sonho que eu concretizei porque eu segui todos os conselhos, todas as sugestões que eles me deram. Então, Que eu legal. manifestei, a minha mente manifestou esse apartamento que é duplex, com piscina e azul. Que bacana. Eu vou te dizer que eu vivi esse filme na minha pele também. O que É acontece? mesmo? Quando eu comecei, quando eu estava no auge, assim, quando eu comecei a decolar, Hum. ah, na época eu namorava, não deu certo o relacionamento que eu tentei, e aí eu fiquei um ano sozinho e eu tinha pago um hotel na praia. E aí quando eu estava vencendo aquele ano, e eu estava no auge, assim, da autoestima, tudo, vamos visualizar, vai acontecer, vou aproveitar essas diárias e vou para a praia sozinho. Nunca tinha viajado sozinho. Sempre tive a necessidade de estar cercado, acompanhado. Vou fazer essa viagem. Cara, melhor viagem que fiz na minha vida. Aí eu fui, eu levei 10 horas para fazer 400 quilômetros. Bem na boa, parava no caminho, tomava um chimarrão, pensamento positivo, visualizando coisas boas, sentindo sensações. Cheguei no hotel, alta temporada, na praia mais linda que tem aqui no Rio Grande do Sul, em Torres.
Entrando no hotel, a moço, tu tá de azar, tu tá de sorte, ela disse assim. Eu disse, por que que eu tô de sorte, moça? Não, é porque o hotel tá lotado, lotado, lotado. Então o quarto que você reservou não tá disponível. Eu disse, "Pá, mas como assim? A sorte, então. Não, é que então a gente vai te dar a Suite Master sem custos para você ficar essa semana por esse fato. Aí eu fiquei na Suite Master, com a visão para toda a cidade, sem pagar um centavo a mais. Tá. Fato curioso que aconteceu nessa viagem também. Eu ia estacionar o carro lotado, assim, alta temporada. Quando eu estava chegando perto de onde eu queria ficar, alguém ligava a seta e saía e a vaga abria. Aí eu ia jantar, eu ia fazer uma refeição, moço, 50 minutos, uma hora, tem muita gente, não tô com pressa, tô de férias, não tem problema nenhum. Quando dava 3, 4, 5 minutos, estavam me servindo. Cara, então foi algo assim que eu disse, parece que eu estou vivendo esse filme, entende? Mas então, você mudou a sua frequência. Você mudou a sua frequência para merecimento. Que você ia mudar, você decidiu e atuou nesse sentido. Quando nós fazemos isso, nós mudamos, nós transformamos os nossos resultados. Você é a prova disso, é a prova viva disso. Você está dando exemplos disso. Então, uma das suas dicas, e eu estou colocando aqui, e você vai me dizer se eu estou certa ou errada, é essa também, de enriquecer, de enriquecimento. Nós temos que pensar que nós merecemos e temos a capacidade de mudar a nossa vida e enriquecer com dinheiro também. Mas, como você disse, e muito sabiamente, nós temos que mudar primeiro interiormente. Exatamente. Outro fato, eu comprei 2 casas, eu comprei um apartamento por 30% do valor, sem ter um dinheiro, sem ter R$1 no meu bolso. Assim, foram muitos fatos. Dá um livro só contando essas vitórias. Eu botei o olho numa casa, eu só vou comprar essa casa. E aí eu não tinha grana. Eu tinha uma herança do meu finado pai para pegar, que não tinha prazo algum para que acontecesse. Aí o valor da casa na época era R$60 mil, 70. Levou 4 anos para que eu conseguisse negociar e o senhorzinho disse, não, vai ser tu, eu vou deixar para ti. Tá. E aí, dali 4 anos, eu fiz aquela venda e o valor só deu 60, deu 10 mil a menos do que na época. Essa casa já estava valendo R$200 mil, tanto que foi avaliado nesse valor. E aí, quando eu cheguei para o senhor, ele me vendeu pelos 60 que eu tinha. Depois, vou comprar um apartamento, mas não tinha nem R$1 no meu bolso naquela época. Eu vindo da situação inicial, filho pequeno, eu ainda tinha aquilo que eu não podia crescer, mas quando eu mentalizava e dizia que eu vou construir, chegar até lá, eu vou chegar. Legal. E aí eu comprei um apartamento na rua central da minha cidade, pelo valor, também 30% do valor de mercado, e hoje eu vendi esse apartamento que valorizou mais de R$100 mil, e eu não tirei R$1 do bolso para comprar ele, porque eu comprei, aluguei, pagava parcela, financiei. Então, aí eu comprei o carro, na época eu comprei um carro, e aí minha esposa ficou grávida, perdeu o trabalho, perdi um aluguel que eu tinha numa casa, e agora o que eu faço? Comprei um carro quase zero, semi-novo, e tinha pago 2 parcelas e a casa caiu. E eu disse, cara, mas eu quero esse carro vai ser meu. 10 dias depois do fato dela perder o trabalho, de eu descobrir que ela estava grávida, de eu ter perdido uma renda extra, a gente ganhou no antigo o programa do Silvio Santos, que é afinado hoje. Ela mandou um bilhete único de um produto que ela vendia, a gente foi sorteado e a gente quitou aquele carro na época, e a gente fez enxoval. Então as coisas acontecem quando você... Milagres existem. Exatamente. Porém, eles têm que ser criados dentro de nós. É isso que você está me contando, não é verdade? Exatamente. Você não se desesperou, muito pelo contrário, você não deixou cair a peteca, por assim dizer. Então, gente, é isso. A nossa vibração, a nossa mente é muito mais forte do que o sistema educacional nos ensina. Né, professor? Com toda certeza. Eu acho que o sistema educacional deveria nos ensinar como usar o nosso poder mental.
É uma coisa assim absurda como o nosso sistema educacional não nos ensina a usar a nossa mente, a não saber como tratar nossas emoções, nossos traumas emocionais e como nós podemos educar a nossa mente em relação a finanças. Nós somos muito analfabetos em termos de finança, concorda? Concordo totalmente, né? Então, esse da crença, esse é apenas um dos pilares, das bases, né? Só que eu falei, não adianta eu ficar sonhando num mundo encantado sem fazer nada em direção a isso. Então, conforme você vai amarrando as técnicas que a gente construiu nesse projeto, você começa a somatizar e potencializar ele para você conseguir isso mais rapidamente, entende? Então, Isso. visualizar é um passo, acreditar é outro passo. Entender que você merece, sim, e não precisa ficar no molde da gaveta de baixo e pode ir na de cima. E hoje eu não vejo limites. Hoje eu não vejo limites. Hoje eu não penso que eu posso ganhar 10, 20, 50, 100 mil, 1 milhão por mês. Não existe limite. Não existe Então, limite. professor, você se tornou um homem ilimitado. Exatamente. E é o que. Primeiro passo, acreditar. Que nem falei, se você não acreditar, ou então você não anda. Então você aceita a situação, como eu aceitei muitos anos da minha vida, e fica. E aí os passos começam a te contar outro fato que vai potencializar esse meu progresso. Quando você começa a se inserir se associar com pessoas que têm esse mesmo pensamento, olha, estou aqui com você hoje. Só foi possível por causa de um projeto que a gente compartilha e por causa da rede social, tá? Outro fato, em um projeto que eu também estou desenvolvendo, que começou a partir do livro, conheci outras pessoas do Sudeste, do Nordeste, hoje a gente fez um tripé, Nordeste, Sudeste, Sul. Estamos criando um mega projeto, um verdadeiro ecossistema, um movimento, onde a gente vai amarrar 7 especialidades diferentes em um único método, onde a gente vai cercar, vai fazer um 360 em todas as áreas da vida. E a gente vai trabalhar junto. Porque Que o que beleza! Que bom esse projeto. a gente busca ser convenientes. As pessoas não têm um problema único. E Exato. elas precisam de inúmeras soluções, às vezes dentro da mesma casa, da mesma família, dores diferentes. Então, por que essas pessoas não encontrar dentro de um único ecossistema amplas, inúmeras soluções e todas com o mesmo objetivo: transformar a vida, mudar e entender que precisa ser prático. Não adianta ser sonhador, não adianta ser algo muito teórico, tem que ser algo que se aplique. Somente. É bom que a gente possa usar nossa mente também, gente. O subconsciente, com certeza, é uma das coisas que eu amo, é lidar com hipnose, porque ajuda no subconsciente, no inconsciente, a nossa consciência. Porém, nós temos que lidar com os dois lados, né? O interior e o exterior. E o exterior vai ser o espelho, como é o título do seu livro, do que Exato. nós temos interiormente, né, professor? Isso mesmo, exatamente. E a gente responde por menos de 10%, né? E o segredo por trás de tudo são os outros 90, 92%, que às vezes a gente passa durante a vida toda e acaba não entendendo o porquê que as coisas acontecem. Você já viu casos de pessoas que ficam milionárias em 2, 3 anos, decaem, acaba Exato. tudo, Isso é não estão preparadas. totalmente normal, né? Que as pessoas não têm estrutura para conseguir investir o dinheiro e fazer com que o dinheiro multiplique, né? Então, é necessário que a gente produza esse conhecimento e pratique esse autoconhecimento, que é uma das coisas mais importantes da nossa riqueza. Porque não adianta só ter o dinheiro. Nós precisamos ter também o tesouro da autoconfiança, do autoconhecimento, do autodesenvolvimento, né? Exato. E eu vejo que é uma barreira muito grande que a gente tem hoje nesse sentido. As pessoas acabam investindo 50, 100, 200 mil na parte técnica e tem dificuldade de entender que às vezes 5, 10 mil reais num projeto nesse sentido
acha que é algo caro que eu não tenho para gastar porque eu estou com conta. Diz, cara, você não vai ter nunca e vai continuar tendo as contas porque você não está virando a chave que é a chave que vai fazer você se transformar. Eu usei minha história, eu inseri a minha história dentro desse livro, eu trago muito assim, conceito, e eu faço toda uma ordem lógica de transformação, e eu aponto as viradas de chave e conto as histórias de sucesso. Mas e eu estou me usando como prova viva também. E quem me conhece na minha região sabe, o pessoal, inclusive na empresa onde eu trabalhava, fala, cara, o que aconteceu contigo de alguns anos para cá? Que a gente não te conhece mais, entende? E aí eu sou prova viva de que os limites estão dentro da nossa cabeça. E hoje eu investi mais de R$ 25.000 em desenvolvimento humano e me arrependo de não ter começado antes, de não ter entendido isso antes. E foi a partir de pequenos cursos que eu comecei a virar a chave, e aí quando eu comecei a aplicar que eu vi, cara, e são coisas simples, mas são atitudes, hábitos que a gente precisa desconstruir, e barreiras inconscientes que a gente não percebe que tem. Então o meu método une os processos terapêuticos, mas vinculados à ação. A ação e a direção que as técnicas de coaching fazem andar. Eu penso, só o coaching, às vezes, tu não corrige a raiz. Só as técnicas terapêuticas te dão o norte, mas não te fazem andar na velocidade. Então eu pensei, por que eu não ousar e criar algo que não existe? Por que eu não posso criar algo novo? Por que eu não posso me intitular o criador de um método que transforma vidas? Porque no passado eu não me permitia ousar ser criador de algo. E hoje eu não tenho limites, como eu acabei colocando para você. E outra coisa que eu também trago, uma frase que eu trago é o seguinte, a mão que estende, ela atrai. E a mão que recua, ela contrai. Então, quanto mais vidas eu transformar, mais as portas vão se abrir, mais estão se abrindo para mim. E quanto mais eu ter medo de me contrair, mais eu vou fechar e mais eu vou continuar na situação que me guiou a vida toda, entende? Entendo totalmente, concordo totalmente. Nós temos uma história similar, não chega a ser igual, mas eu acredito, professor, que as pessoas que são mais guerreiras, que estão mais conscientes de uma missão de dividir a nossa história de superação, são pessoas que sofreram no passado. São pessoas que superaram problemas no passado. Senão você não tem história. Exatamente. Se você não tiver desafios, a sua vida é uma vida chata, é uma vida normal. Que história é que você vai contar que você mudou as coisas, que você transformou? É uma história muito mais divertida. É uma história de desafios que você superou. Eu prefiro ter desafios na minha vida do que não ter. O que você acha? Concordo. Olha, em todos os sentidos com o que você falou. Faz total sentido. E eu sou uma pessoa muito intensa e eu falei, no passado eu tinha muitos medos de enfrentar essa intensidade. Hoje eu vou a fundo em tudo que eu faço. Eu tento fazer a melhor entrega e eu tento ir a fundo nos detalhes em tudo. Porque quanto mais eu fuçar, o termo que eu vou usar, quanto mais eu vasculhar e mexer, daqui a pouco mais eu vou me machucar, mas mais caminhos eu vou aprender de como sair dali quando acontecer novamente. Então, é que nem o diamante, é que nem a pérola. Assim, quanto mais tu é forjado, mais forte você fica. Mais brilho você tem. Exatamente. Brilho você tem. Exatamente. Então, como lição de vida, né? O que nós estamos dizendo aqui é que nunca vocês podem comparar uma vida que tem problemas com uma que não tem. A que não tem, a vida é chata. A que tem, você vai ser mais forte. Por quê? Porque você vai aprender. Você sempre vai aprender. Mesmo que você cometa um erro. E daí, nós não somos perfeitos, né, professor? Exatamente. É como aquela frase, o pior arremesso é aquele que você não tenta. Então, é bem isso. Se você não tentar, se você não experimentar, se você não errar,
Ontem eu escutei ainda numa reunião que a gente tinha, quanto mais nãos eu tenho, mais perto do sim eu estou. Então, quanto eu mais eu... e assim também os sinônimos, a gente precisa entender os sinônimos. Para mim entender o sinônimo do que é amar, eu preciso entender o que é uma diferença. Para mim entender o que é realmente algo extremo, eu tenho que sentir no outro ponto. Eu, infelizmente, às vezes senti no mesmo momento. Isso também é um teste. Quando você ganha e perde, e agora, o que, que eu vou deixar? O que, que eu vou alimentar? Aí eu faço um paralelo. Estou aqui, tenho medo disso. Aí eu não vou enfrentar, esse medo vai crescer e eu vou recuar. Agora, quando eu começo a me ver mais forte, como é que eu tinha medo disso aqui? Mas não tem lógica, isso é tão simples e fácil. E aí os exemplos que eu te apresentei dos projetos, da ousadia, de construir, de traçar 3, 4 estratégicas, assim, que foi num estralar de dedo, mandar 3, 4 mensagens, criar uma lista, pensar que transforma aqui. Isso é fácil, só que tem que pensar e tem que articular. E Deixa eu precisa usar isso aí que você está falando. Deixa eu usar, entre parênteses. Você falou a palavra ousadia. Amo essa palavra. Por quê? Porque eu falo assim, gente, nós éramos atrevidos quando nós éramos crianças. Nós éramos teimosos. Nós, quando papai e mamãe falavam não faça isso, a gente ia pelas costas do papai e da mãe e fazia. Nós fazíamos isso. Todos nós, quando criança, fazemos isso. Nós temos atrevimento, nós temos teimosia. E quando cresce, por que fica com medo? isso eu vi esse dia também, eu não lembro se foi num filme ou num livro que eu li isso, é muito bacana isso. A criança, a diferença dela para o adulto é que ela não tem medo. Ela não tem medo, ela vai sem medo. E aí, conforme você vai caminhando, você vai sendo moldado, como eu falei, e você. Por isso que uma criança que é criada muito presa, a criança precisa ter uma ferida, precisa cair, precisa torcer o pé, precisa cair de bicicleta, Aprender a ela viver. precisa sentir. Porque se ela for criada numa caixinha, olha os índices e olha o número de pessoas, de crianças, adolescentes em depressão, sem sentido na vida, porque essas crianças não têm mais isso. E aí elas não estão nem aprendendo o que é dor, porque não tem dor alguma. A dor é tirar o telefone delas, porque aí acabou. Aí elas E aí ficam eu doidas. tenho medo do que essa geração vai. A tecnologia está levando para esse lado, e é bem importante que eles tenham interesse por isso, mas assim, as dores que constroem os fortes, né? Os Então, quando você desafios, né? sentir. Os desafios. É, Exatamente. Exatamente. Então, levanta as mãos para o céu quando você tem um desafio, porque você vai se tornar uma pessoa mais forte, dependendo de como você pensa. É simples assim. simples Você assim. pegou o desafio, deixou que o problema te bote para baixo, acabou. Acabou você. Acabou o teu aprendizado. Mas traz os desafios para você ver se você não cresce como pessoa. Você aprende novas coisas, novas possibilidades, né? Então, ó, eu vou dar um exemplo aqui entre eu e o Tiago. Ontem eu estava com uma convidada e ela pegou a dengue e Ai, ficou doente. Aí eu sim. falei, Tiago, você topa fazer a live amanhã, porque eu quero fazer toda sexta-feira às 7? Ele falou, topo. Ele nem hesitou. E está aqui com a gente agora fazendo bonito. Você está gostando da entrevista, Tiago? Eu tô adorando. Eu, Porque eu quero que vocês saibam de como uma pessoa guerreira atua. O Tiago nem nunca fez uma live. Não é verdade, Tiago? é verdade. Ele chegou para mim e falou, como é que a gente faz? Você me chama, eu te chamo. Ele não sabia nada, gente. Mas ele não desistiu. Ele não disse, não dá para fazer porque eu não sei nada disso. Muito pelo contrário, ele começou a me fazer perguntas e eu estava ocupada. Aí eu fui lá no YouTube, peguei um vídeo que eu vi que ensinava tudinho, passo a passo, mastigadinho, mandei para ele. Olha ele aqui, ó, arrasando na entrevista, arrasando. E ele queria saber que perguntas eram, o que é, não sei o que. Eu falei, não se preocupa,
Eu sei o que eu estou fazendo e eu adoro as minhas entrevistas assim, espontâneas, genuínas, né? Falando do coração para o coração, né, Tiago? Muito bacana. E Sabe o que aí, que eu te deixo assim de mensagem para todo mundo que está vendo e ouvindo? Que eu adoro problemas. Eu adoro problemas. Porque se eles não aparecer, eu não vou sair do chão. Então, a mesma coisa que a gente busca. Eu busco um produto, tá? Mas ou então, outra pergunta que eu li outro dia. Qual produto dá mais dinheiro? Não se pergunte qual produto dá mais dinheiro. Diga qual problema dá mais dinheiro. Porque se eu não tivesse o problema de enfrentar, eu ia ficar acomodado, parado e fugindo. Então quanto maior o problema, mais eu tenho vontade de crescer e ir para cima dele. com Então, certeza. justamente assim. Então, nosso tempo está começando a diminuir. Tá. Dá o seu Instagram, por favor, para quem quiser entrar em contato com você. O meu Instagram é delicadinho ali, quem está acompanhando, assim, mas é Thiago, sem H, ponto, Wizikowski. Então, soletra o Vyzykowski. W, Y, Z, Y, K, O, W, S, K, I. Thiago.Wizikowski. E ali no meu Instagram, eu também tenho o link do meu WhatsApp, tenho o link do Espelho Mágico, que é o meu livro, e muito em breve eu vou ter o link da página de vendas do meu produto. Mas quem quiser conhecer o trabalho, conhecer o projeto, ter uma sessão onde eu posso apresentar de uma forma gratuita como que funciona, pode me chamar no direct, pode me chamar no WhatsApp, que o link está direto ali. Em breve, muito em breve, acho que dentro de no máximo 10 dias, a gente já vai ter o link com a página onde você... A Andréia Araújo está dizendo, parabéns, Tiago. Muito obrigado, Andréia. Uma coisa que eu gostaria de mencionar é se alguém que estiver ouvindo ou vendo agora tenha alguma pergunta para o Tiago, ou para mim, manda ver, gente. Não tenha vergonha, seja sem vergonha para fazer perguntas nessa live. Porque eu não tenho, o Tiago não tem, somos sem vergonha, pessoas que não têm nem problema nenhum com falar, né? Ó, Tiago, eu era que nem você, não dava uma palavra na sala de aula. Eu morria de medo, eu chegava a trocar de cor, assim. Exatamente. Eu morria de vergonha de perguntar. Eu achava que as minhas perguntas eram assim, sabe? Todo mundo ia rir das minhas perguntas. Esse cara é fera, a Andréia está dizendo. A Andréia é sua esposa? Não. Andréia ela faz parte do projeto que a gente está construindo em conjunto. Faz parte do projeto, é por isso, porque ela lhe conhece. Isso. Muito bem. Inclusive, Então, quando a gente tem atividades nesse grupo que a gente está construindo, o pessoal brinca, porque eu sou o cara que mais... quem sabe, digamos assim, o cara mais chato na entrevista, porque eu quero saber tudo, detalhes do todo, porque eu já quero construir os passos baseados nos detalhes, porque quando fica muito aberto, você não consegue desenhar o passo a passo quando é muito aberto. Então eu destrincho, eu esmiuço, eu vou dentro, assim como o meu livro, você olha para dentro de si, do outro e dentro dos processos, para entender os passo a passo e o combustível que vai movimentar. Então, eu acho que esse é o grande segredo. E é isso que eu ensino dentro do meu projeto. Do seu método, né? Que você tem o seu método, né? O seu projeto. Então, bom, você quer dizer alguma coisa agora para finalizar, para a gente ficar redondo? Olha, se eu pudesse deixar uma mensagem aqui, acredite em você é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo. Você não precisa se manter naquele molde que você foi construído. Aquele molde seu foi construído com bases, pensando no teu melhor. Só que o mundo muda, as coisas mudam e você não precisa se manter se você acha que pode ou quer ou não está feliz. Assim como eu, abri mão de uma carreira muito bem sucedida no agro e estou aqui criando algo totalmente diferente, mas
que vai me fazer crescer e que vai fazer, como te falei, alcançar a mão a muitas pessoas e contribuir com toda certeza com o crescimento de todas essas pessoas, assim como está acontecendo comigo. Então essa é a mensagem. E precisando de mim, estou à disposição, acesse, me chame e vamos trocar uma ideia. E deixa eu dizer aqui o que a Andrea está dizendo. Conheço bem esse excelente profissional, exigente e produtivo. Eita lasqueira! Ah, tem que ser. Tem que ser. A gente tem que ser exigente com o que a gente quer e com o que a gente merece, principalmente. Com certeza. Tem que ser exigente, sim. E é uma das coisas que faz você do profissional que você é. Né? É isso, é por aí. Não dá para a gente ser Maria Mole em termos de sucesso. Ou você foca e pega e vai em frente, ou então você não vai, não adianta. Entendeu? Não adianta nem ter coach, nem psiquiatria, nada. Você é que tem que fazer por onde, para que então o coach possa lhe ajudar. Né? É uma ajuda, não é fazer por você. É você resolver, decidir e atuar. Né, Pegar as professor? técnicas e colocar a mão na massa, é isso aí. Colocar a mão na massa. É isso mesmo. Isso aí. Então, gente, vocês não querem fazer pergunta nenhuma, né? Não querem tirar proveito do professor. Eu não estou vendo ninguém perguntar, só vi elogios, o que é bom também. Nada errado com isso. Mas estamos chegando no final e eu quero agradecer, Tiago, pelo seu tempo, pela sua abertura, pela sua coragem de fazer a live que você nunca tinha feito antes. Você foi virgem esse tempo todo com a live do Instagram, mas eu acho que você fez um excelente trabalho nessa entrevista, falou exatamente o que eu tinha que falar, não falou demais e não falou de menos. Porque você falou, não vai ter pergunta? Eu falo, hein? Você me deu esse aviso, eu falei, deixa comigo. E você fez um excelente trabalho. Realmente, gostei muito da nossa entrevista. E vamos lá, no futuro, ver como é que esse projeto anda, para que a gente fale do projeto também no futuro. Exatamente, eu te agradeço do fundo do coração imensamente pela oportunidade também e me deixo à disposição para quando você quiser pegar tópico por tópico, tema, meu novo livro, o que você quiser. Adorei participar, gostei muito e com toda certeza só venha somar. Isso é aprendizado para mim, isso é aprendizado para você, para quem está nos vendo, nos ouvindo, e onde a gente puder tocar no coração de cada um aí, para se movimentar, para mostrar que é Para possível, crescer, né? para crescer. Então, muito obrigado. Eu não tenho assim mais palavras para te demonstrar o quanto foi bacana, adorei. Não, você já demonstrou falando a verdade, sendo genuíno, sendo espontâneo, falando a sua história do antes, do depois e do agora. E isso já é um grande presente para quem vai assistir, para quem está assistindo, de saber que um profissional é genuíno na praça, no mercado, e são poucos, não são todos que falam uma verdade, né? Então, sabendo da sua história do antes, sabendo da sua história agora, as pessoas têm pelo menos um ponto que podem, aliás, 2 pontos, porque eu também estou nessa praça, eu também estou nessa barca. Nós estamos na mesma missão. Nós não viemos aqui à toa. Nós estamos aqui com uma missão muito séria, muito forte, e os tempos estão se transformando, não é à toa. E nós estamos agora na missão final. Nossa geração chegou a um ponto aonde nós estamos agora no progresso. Nós aprendemos, criamos uma nova vida, transformamos, e agora nós podemos dar a receita de como chegar lá, né? Então, gente, muito obrigado pela participação de vocês. Vou te deixar uma frase final aqui que eu adoro, que eu levo sempre. Ninguém é igual a você e esse é o teu maior superpoder. Essa frase diz muito. Adorei, gente.
Então, gente, ó, muito obrigado de novo, professor. Um abraço grande digital, Tá né? bem, gente. Para todos vocês. E para os seus filhinhos também. Você tem dois, né? Tem sim, meus amores, Uhum. sim. Dá um Eu abraço neles. pode Então, deixar. é isso, gente. Estamos terminando. Falem com seus amigos dessa live, do quanto o professor devotou o tempo dele, a experiência dele, para dividir com a gente. Então, é bom que vocês falem com os amigos, porque quanto mais a gente compartilhar notícias boas, chega dessa mídia que fala só de miséria, de horror, né? De besteira, cheio de besteira. Aproveitem, façam isso. Compartilhem coisas boas para que mais coisas boas aconteçam na nossa sociedade. Tá bom? Bye, bye. Tchau, tchau. É.